Vamos para uma profissão super considerada hoje e que gera muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Gesso ou PVC? Obviamente a gente foi conversar com um profissional de gesso, que trabalha com gesso, ele vai citar as qualidades do gesso, né? E aí vai também, obviamente, é o produto dele, mas a gente vai até procurar um profissional de PVC também para falar sobre os prós e os contras do PVC e do gesso, né? Mas a gente foi ver como esse serviço funciona. Confere aí na reportagem. Nos dias de hoje, muitas casas são forradas com gesso, e o processo de forramento desse material é exercido profissionalmente pelo gesseiro, como o Rômulo, que explica alguns procedimentos desse trabalho. Primeiramente a gente bate o nível, a gente usa o nível a laser hoje em dia, aí depois que bate o nível a gente coloca os pregos e amarra os arames. Aí depois que amarra os arames a gente começa a puxar o forro, né? Colocando as placas. Aí vem, puxa uma fiada de placa e depois aí eu chumbo, uso aquele cinzal ali, que é para chumbar. Chumbo o pé de parede todinho e as emendas das placas. A massa que a gente faz do gesso, a gente pega o pó, põe uma quantidade de água, mistura o pó dentro até ficar pastoso. E a gente utiliza a bucha e chumba. Pra fazer isso aí, né? Pra forrar. Essa bucha ela é especial para esse trabalho? Isso. Isso aí é usado dela, é o agave, né? Parte do acabamento, tem dois tipos de acabamento que a gente dá. A gente deixa ele acabado, que é assim, que é só o acabamento. E a gente também deixa ele já emassado, pronto para pintar já. Que é com o próprio gesso também. Mas aí é questão de... Aumenta o valor. Aumenta o valor no preço. Isso, aumenta o valor. Se for emassado já é outro preço. Bom, quando a gente está fazendo um rebaixado, que é esse caso aqui, isso aqui é um forro rebaixado, um forro trabalhado, sabe? Quando a gente está fazendo esse forro aí, que chega na última placa, a gente corta um triângulo, aí passa a mão por cima, chumba os cantos e depois chumba o triângulo de volta no lugar. Rapaz, esse serviço da gente dá trabalho quando a gente pega uma casa fora de esquadro, reboco mal feito, aí dá mais trabalho. A não ser, seria ótimo se pegasse um reboco bom, né? Ficava bom. Você trabalha pela metragem. Quando pega um serviço mais complexo, influencia no preço? Influencia. Quando pega um serviço com mais detalhe, essas coisas, aí tudo a gente aumenta. O gesso é produzido a partir de um mineral, que não é encontrado em todo lugar. E a partir disso, vem a construção das placas nas fábricas. Bom, esse gesso deu em dois estados. Deu em dois estados. Deu no Maranhão e no Pernambuco. Só que o do Maranhão, a pedra gipsita, só serve para cimento. Porque todo cimento tem 30% de gesso. Agora, já o gesso do Pernambuco, que é em Trindade, de onde vem esse gesso em pó e as placas e blocos, lá deu o gesso puro gesso. De lá saiu o gesso residencial, que é esse que a gente usa, saiu o gesso hospitalar e odontológico, tudo de Trindade. É uma mineradora, tem lá e explode, né? Aí de onde sai aquelas pedras, as caçambas vão, retira lá de dentro. Aí passa por uma fábrica lá para poder virar o pó, a pedra é calcinada, aí vira o pó e do pó traz para aqui, para a região da gente. Essas placas elas são fabricadas numa fábrica que tem que ter as formas dela, com as réguas e os tampão que chama. Aí lá tem um motor que é para rodar a massa, para fabricar mais rápido, sabe? E tem que ter o plaqueiro. Aí o plaqueiro põe a quantidade de gesso, do mesmo jeito vai chumbar. Põe a quantidade de gesso certa, quantidade de água, mexe no motor, põe na forma, coloca o tampão, aí aguarda um pouquinho. São 5 mesas. Quando começar a tirar da primeira, a última já vai estar boa, entendeu? São 5 mesas, aí é por forma. O gesso tem as suas vantagens e, segundo Rômulo, além de ser bom trabalhar com ele, esse material apresenta grande durabilidade e muitas qualidades. Bom, as vantagens do gesso, né? Que eu trabalho com ele, eu sei. O gesso, ele é melhor pelo seguinte caso. Se acontecer de tiver alguma goteira na casa, pingar, se for um buraquinho no gesso, pá, não corre o risco do gesso cair. Depois você vai lá, conserta, fica tudo normalmente do mesmo jeito que era. E já o PVC, quando aparece uma goteira, uma coisa e outra, molha o PVC, você não apresenta a goteira, de repente, quando molha tudo demais, aí cai tudo, né? Aí por isso que não dá para ver. E também é altamente inflamável, né? Pode acontecer incêndio se não tiver uma instalação bem isolada, uma coisa assim. E o gesso não corre esse risco.
Também tem pessoas que falam assim, que o gesso esquenta a casa, não sei o quê. Você pode pegar uma placa de gesso, deixar o dia todinho no sol quente, e quando você for lá ela tá fria. Então, o que traz ventilação para casa é porta e janela. Rapaz, o gesso eu já cheguei a consertar aí gesso de 35 anos, 40 anos já. Fiz conserto e ainda continuo usando o mesmo gesso. Só fiz o conserto. Então, colocando gesso assim numa casa, fica para a vida toda. A vida, não, assim, de 35 a 40 anos, fica. Agora, se acontecer de quebrar alguma madeira, alguma coisa, torar um pedaço do forro, a gente tem como consertar e utilizar o mesmo forro. Você não vai precisar gastar novamente. Tem conserto para tudo no gesso. O Rômulo trabalha com gesso há muitos anos e ele fala como ingressou nesse serviço e cresceu junto com a empresa. Rapaz, foi um primeiro, sabe? Que eu trabalho para ele, inclusive hoje. Eu trabalho com ele desde pequeno, assim, meus 12, 13 anos. Aí acompanho ele, ele disse, Rômulo, por que tu não aprende a forrar e tal? Eu digo, eu vou aprender. Aí eu aprendi e fiquei trabalhando para ele. Essa empresa é o Gesso Milênio, ela já existe no mercado de trabalho há 22 anos. E hoje ele traz o gesso em pó lá de Trindade, aí tem fábrica lá em Monteiro, tem uma fábrica de bater placas, bloco, moldura, 3D, e daí ele traz o gesso, fabrica tudo lá e distribui, que ele tem o depósito, a matriz é lá em Monteiro, tem 2 filiais, uma em Sertânia e uma aqui em Sumé. Aí daí ele distribui para todo Cariri, Sertão e Capital. Rapaz, o gesso hoje está muito procurado mesmo, principalmente em reboco, a gente faz também guarda-roupas, closet, armários, parede 3D, a gente faz tudo, sabe? Aí tá bastante procurado mesmo. Agora varia de região, sabe? A nossa região assim é mais forro, aqui Paraíba, né? Mas quando parte pro lado de Pernambuco, Sertânia, aqueles cantos, reboco, é bastante. E o Rômulo não trabalha só, tem o seu companheiro de trabalho, o ajudante Jefferson. Jefferson, como é realizar esse serviço aqui junto com o Rômulo? Porque assim, eu gosto muito dele, a gente já tem uma parceria boa, se der bem, estamos aí fazendo esse serviço, graças a Deus. Belo serviço, né? O serviço de gesso. E aí fica realmente para as pessoas escolherem, né? Gesso ou PVC. É interessante o gesso pela durabilidade. Eu conheço, eu particularmente, né? Essa é a minha opinião. Há quem diga o contrário. Cada um fica com sua opinião e assim. E quem tem uma opinião contrária à minha pode chegar e me convencer que minha opinião de fato está errada. Eu particularmente prefiro o gesso, né? Por todos esses critérios que ele falou aí, da questão da durabilidade e do risco de incêndio. Isso é importante salientar, né? Porque o PVC, por ser um plástico, ele facilita aí a propagação do fogo, caso sua casa venha sofrer um incêndio. Não é isso? E o gesso você não passa por esse problema. Não impede também que sua casa queime, né? Mas aí a propagação será bem menor porque não tem aí o que queimar, né? Não é uma matéria que queima com fogo, como é o caso do gesso. Tudo o que você precisa em utilidades em um só lugar. Casa Mais, a casa da dona de casa.